Olá pessoal, aqui é o professor Hugo, de Física 1. Vamos iniciar agora a parte 1 da nossa unidade 2, que trata de cinemática. Além dos aspectos teóricos, depois vamos fazer alguns exercícios no quadro branco também. Tá? Os tópicos que a gente vai trabalhar hoje é introdução à cinemática, o que é a cinemática, repouso, movimento e trajetória, definição, posição, deslocamento escalar e distância percorrida, função horária da posição, classificação dos movimentos, velocidade escalar média e velocidade instantânea. Então, o que é cinemática? A gente vai estudar o movimento dos corpos sem se preocupar com o que causou o movimento. O agente causador do movimento a gente estuda em dinâmica. No caso aqui é cinemática, então a gente vai estudar o movimento dos corpos sem se preocupar com o agente causador do movimento. Por exemplo, um carro se movimentando em uma estrada, a gente não se preocupa com o que faz com que o carro se movimente. A gente vai analisar o movimento, velocidade, posição, aceleração, o movimento como um todo. Okay? Então é necessário saber esses 3 parâmetros aqui, são base para a gente trabalhar a cinemática. O que a gente diz quando um corpo está em repouso? Ele está em repouso, olha só, quando a definição teórica é sua posição não varia com o tempo, ou seja, ele está parado, a velocidade dele é zero, ele não tem aceleração, ele não tem velocidade. Isso faz com que a sua posição não se altere com o tempo. Movimento, o que é movimento? A posição de um corpo varia com o tempo, à medida que o tempo vai passando, a posição vai variando. Por exemplo, um elemento sai daqui, à medida que o tempo vai passando, a posição dele vai mudando, ou seja, ele está em movimento, e trajetória é o conjunto de pontos que esse corpo faz ao longo do tempo. É o rumo, a trajetória é o conjunto de pontos sucessivos que delimitam o percurso de um corpo. Okay? Posição, olha só, também conhecida como espaço, é a grandeza escalar que permite a localização de um móvel ao longo de determinada trajetória em relação a um ponto de referência. Eu coloquei esse exemplo aqui, vejam só, a referência é aqui no 0. Então, olha só, ele podia estar na posição S menos 2, posição ou espaço menos 2, por quê? Está 2 metros atrás da nossa referência. Ou, por exemplo, na posição 2 metros, está a 2 metros à frente da nossa origem, que é a nossa referência. E essa aqui é nosso caminho, nossa trajetória orientada. A posição define apenas a localização de um corpo, de um móvel, de um elemento. Deslocamento escalar, vejam só. Quando o corpo muda sua posição, deslocamento escalar é o quê? É a diferença entre a posição final e a posição inicial. Então, ΔS, que é o deslocamento escalar, é a S final, posição final, menos a posição inicial. Aí eu coloquei esse exemplo aqui. Qual o deslocamento escalar entre t 0 segundos e t 7 segundos? Então, em 7 segundos, vejam só, ele está em 50 metros. Em 0 segundos, ele está em 10 metros. Então, ΔS, posição final, menos posição inicial. Posição final, 50. Posição inicial, 10. Então, deslocamento escalar foi de, no caso, 40 metros. Distância percorrida, é tudo que ele andou. Vejam só, no exemplo vai ficar bem claro. Um automóvel sai de A, desloca até C. Depois vai até B, em seguida retorna até A. Determinar a distância percorrida em todo o percurso. Então vejam só, se ele sai de A e vai até C, de A até C, se ele sai da posição 15 km e vai até a posição 90, 90 menos 15, 75 km percorridos. Depois ele vai até B. Então ele está no C e vai até o B. Então de 90 a 45, ele andou mais 45 km. E depois ele retorna a A. De B para A, 45 menos 15, ele anda mais 30 km. Qual a distância percorrida? É a soma de tudo.
de A até C 75, de C até B 45 e de B até A 30. Então 75 mais 45 mais 30, ele teve uma distância percorrida total de 150 quilômetros. Função horária da posição. O que é função horária da posição? É uma relação matemática que vai definir a posição de um corpo, de um móvel, ao longo do tempo. Basicamente, 3 possibilidades. S de t, ou seja, S variando com t, é igual a kt. K é um número qualquer, é um escalar. O espaço varia diretamente com o tempo. S de t é igual a m mais kt. O espaço está associado ao movimento uniforme. M e K são valores numéricos que vão compor essa função posição. E S de t é igual a n mais kt mais nt ao quadrado está relacionado ao movimento uniformemente variado, que a gente vai ver posteriormente, é um movimento que envolve aceleração. Nesse daqui não tem aceleração, a velocidade é constante, é um movimento uniforme. E no último aqui a gente tem aceleração, ou seja, um movimento uniformemente variado. Função horária da posição, como eu havia dito, M e NK são valores numéricos. Então vejam só, um exemplo. Seja a função S de t igual a 5 mais 3t ao quadrado. Qual a posição para o instante t igual a 2 segundos? Então, como eu disse, a posição do corpo vai variar com o tempo, de acordo com uma determinada função matemática. Se eu quero saber, olha só, determinar a posição no instante t igual a 2 e o deslocamento escalar entre 2 e 3 segundos. Então vejam só, se eu quero a posição em 2 segundos, então fica S de 2. E substituo, no lugar do t, coloco 2 segundos. 5 mais 3, no lugar do t, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. 3 vezes 4, 12 mais 5. Então, em 2 segundos, esse corpo aqui vai estar na posição 17 metros. Eu quero determinar o deslocamento escalar entre 2 e 3 segundos. Então, o que eu preciso? Da posição em 3 segundos e da posição em 2 segundos. Posição em 2 segundos eu já tenho, já calculei aqui. Agora eu preciso da posição em 3 segundos. O que a gente faz? No lugar do t aqui, substituo 3 segundos. Então, S de 3 é igual a 5 mais 3 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27, mais 5, 32 metros. Então, no 3 segundos, ele vai estar na posição 32 metros. Se eu quero saber o deslocamento escalar, pela definição que a gente viu, posição final menos posição inicial. Delta S, 32 menos 17. Então, entre 2 e 3 segundos, houve um deslocamento escalar, no caso de 15 metros. Classificação dos movimentos, né, é interessante que a gente saiba, né, que a gente tenha noção, porque na física, pessoal, ter noção, bom senso do que a gente está fazendo, ajuda muito na hora a gente estar realizando os exercícios. O que é um movimento progressivo? O próprio nome diz. É um movimento em que o móvel se desloca no mesmo sentido da trajetória. Então, aqui é a minha referência, a minha trajetória para lá, positivo. Então, o movimento progressivo é quando ele se desloca no sentido, né, da trajetória. Consequentemente, seu deslocamento escalar é maior que zero e sua velocidade também é maior que zero. Movimento retrógrado, eu estou voltando. Acontece quando o movimento se dá ao contrário do sentido da orientação da trajetória. Ou seja, o deslocamento escalar é negativo e a velocidade também é negativa. Vejam só nessa imagem aqui. Orientação da trajetória para cá, movimento progressivo no sentido da trajetória, movimento retrógrado contrário à trajetória. Velocidade escalar média. O que é velocidade escalar média? É a quantidade, é a velocidade média com que ele vai se deslocar, com que ele vai trafegar ao longo em função de uma certa quantidade de tempo. Então, define velocidade escalar média de um corpo como a razão entre o deslocamento escalar do corpo,
ao longo de sua trajetória e o tempo gasto. Então, formulação matemática da velocidade média é o quê? Variação do espaço, do deslocamento escalar e variação do tempo. Ou seja, posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial. Vejam só, por aqui a gente já define até qual que é a unidade de velocidade, né, média. Se eu estiver trabalhando com o deslocamento em metros, então em cima aqui teremos metros e o tempo em segundo. Então, velocidade média é metro por segundo. Se trabalharmos com quilômetros, quilômetros e o tempo em hora, quilômetro por hora. E metro por segundo para quilômetro por hora, a gente já viu como é que faz a conversão. A gente vai ver novamente daqui a pouco. Velocidade escalar média, vejam só, algumas considerações importantes. Quando o ΔS é positivo, o deslocamento escalar é positivo, a velocidade escalar média é também positiva. Quando o deslocamento escalar é negativo, velocidade escalar média, no caso, é negativo. Porque desloca no sentido contrário ao da orientação, né, no caso da trajetória. E se o ΔS for zero, velocidade escalar média é igual a zero, porque ele permanece em repouso ou ele foi e voltou, né, no mesmo ponto. Posição final seria igual à posição inicial. Então, velocidade escalar média. A gente já viu anteriormente, né, mas é importante deixar isso muito claro, porque a gente pega situações em que o exercício fornece para a gente a velocidade em km por hora, ou metro por segundo. Metro por segundo é a unidade do sistema internacional, é a unidade que a gente trabalha. Então, só relembrando a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6 e de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Exemplificando rapidamente aqui, 90 km por hora. Para metro por segundo, 25 metros por segundo. 20 metros por segundo vezes 3,6 equivalem a 72 km por hora. E velocidade instantânea? Graficamente, seria dada pela inclinação da reta tangente, mas tem uma maneira mais simples, que é a mais utilizada, é trabalhar com a função. Vejam só, a gente já viu a função, né, no caso, horária da posição. A função horária da velocidade, ou seja, a velocidade variando com o tempo, é a derivada da função posição. Então, a regra mais comum, a mais utilizada, é quando trabalhamos com funções polinomiais. Por exemplo, função posição, S de t igual a k vezes t elevado a n. Como que eu derivo isso aqui? A regrinha é o seguinte, pessoal. O n, ele desce e multiplica o k. O n desce e multiplica o k. O k continua lá. E o t elevado a n menos 1. Resumindo, o n desce e subtrai 1 dele. A gente vai ver isso no exemplo. Seja a função posição dada por 2t ao quadrado mais 3t mais 2. Determinar a posição e velocidade quando o instante de t é igual a 2 segundos. Então, olha só, função posição. Função posição está aqui. Se eu quero saber a posição quando t é igual a 2, no lugar do t eu substituo 2. Então, 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2 mais 6, mais 2 da própria função. 8 mais 6, 14, mais 2, 16 metros. Ou seja, no instante t igual a 2 segundos, a posição, né, do móvel é de 16 metros. E qual a sua velocidade? Como a gente viu, olha só, a velocidade é a derivada da função posição. Então, se eu quero saber a velocidade em t igual a 2, primeiro eu preciso ter a função velocidade, que seja a derivada da função. Então, vejam só, 2t ao quadrado, o 2 vem descendo. Então, vai ficar 2 vezes 2. t ao quadrado, do expoente subtrai 1. Vai ficar 2 menos 1, que vai sobrar só o t. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes t, que é 4t. 3t é t elevado a 1. Então, o 1 vem multiplicando. Vai ficar 1 vezes 3, t elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Então, vai ficar t elevado a 0, a gente sabe, né, matematicamente, que todo número elevado a 0 é igual a 1. Certo?
Então vai sobrar só o 3. E o 2, derivada de um número sozinho, quando ele está sozinho, é igual a 0. Então a função velocidade fica igual a 4t mais 3. Então se eu quero saber a velocidade quando o instante de tempo é igual a 2 segundos, V de 2 é 4 vezes 2 mais 3. 8 mais 3, velocidade quando o instante de tempo é igual a 2, é igual a 11 metros por segundo. Tá ok? Então na próxima aula a gente faz, na aula do quadro branco, a gente faz alguns exercícios, né, referente, né, a toda essa parte da cinemática.